Depois de um anúncio morno e um marketing quase inexistente, o filme O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim teve uma bilheteria muito abaixo do esperado e pouco tempo depois de sua estreia nos cinemas, já foi anunciado que chegaria aos streams no início de 2025. Um filme que desde antes do seu lançamento levantou muitas dúvidas entre os fãs da obra, principalmente sobre a história que foi escolhida para ser adaptada e como a personagem que sequer é nomeada no texto original tomou o papel de protagonista nesta nova adaptação. E agora que seu lançamento na Max Brasil já foi oficialmente anunciado aí para os próximos dias, né? A gente vai estar aí tentando ver como é que vai ser exatamente o dia, mas já está anunciado que vai estrear aqui nas terras tupiniquins aí em breve. Eu venho aqui trazer para vocês um relato de um fã triste, cansado, né, dessa franquia, e depois de tantas decepções aí nos últimos anos, assim, tá cada vez mais evidente, pelo menos para mim, que os diretores e produtores de Hollywood eles querem jogar na lama ou botar para debaixo do tapete todo o legado que o professor Tolkien deixou para nós. All Middle-earth knows the tale of the War of the Ring. But 200 years before that, Riders of the Mark! Brothers of Rohan! there was an older tale. Salve, salve, seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui que fala com vocês é o Cabos, e no vídeo de hoje, né, falaremos aí desse filme, né, desse filme aí chamado O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, né? Como eu falei agora nessa introdução, ele foi um filme que ele foi anunciado ano passado. Inicialmente, né, assim, como toda vez que sai um trailer assim, você fica empolgado com as coisas que estão acontecendo, só que vai vendo as coisas, depois as entrevistas com os produtores e tudo mais. E levando em consideração ainda o que já tinha lançado antes de O Senhor dos Anéis, nesses últimos anos, você já fica com muito pé atrás. E quando você vai assistir o filme, você diz assim... Bom, eu vou falar tudo, né? Que assim, o que eu achei, pelo menos os principais pontos, o que eu achei sobre esse filme aqui, né? Como eu falei antes, no início desse vídeo, eu fui assistir esse filme no cinema, porque foi assim, uma confusão também o lançamento, porque no Brasil ele lançou antes do que lançou no mundo. Então, tipo, eu fui meio pego de surpresa, porque todos os materiais de divulgação que eu tava vendo tava dando uma data que sairia depois. E quando eu fui ver, eu vi que já estava aqui, né, na minha cidade aqui onde eu moro, que eu moro em Recife, né? Quando eu fui ver, já estava nos cinemas. Eu falei assim, poxa, vou ver. Eu fui lá na sala de cinemas e tudo mais, e não tinha absolutamente ninguém. O anúncio desse novo filme, ele foi muito estranho. Ele foi um anúncio muito morno. Salvo engano, ele foi um trailer que foi anunciado assim... bem a esmo assim, e o marketing dele também foi quase nulo. Os trailers e os visuais que nós vimos eram muito assim, não tinha muita coisa de impressionante, né? Levando em consideração que era um anime e o que já está sendo lançado no quesito de filmes de animação. Você pega aí, por exemplo, que a galera, né, por mais que eu sei que é muito fora da curva, a galera pega como exemplo os filmes de Demon Slayer, que são simplesmente absurdos no quesito de produção. E como estamos tratando aqui de um grande estúdio, né, assim, eu acho que já é centenário a Warner, né, e assim, uma franquia de tanto peso que é Senhor dos Anéis, você espera que também tenha um grande investimento. Só que aparentemente não teve. Ainda teve relatos depois de que esse filme ele foi feito às pressas. Junta tudo também, né, com o contexto da Warner nessa parte de animes, que ano passado a Warner ela chegou a investir bem pesado nesse quesito de animes, né, assim, se você for levar em consideração os animes que foram lançados através do Adult Swim, que foram lançamentos originais, usando franquias da própria Warner, da própria Max, e que não passaram de ser medianos. Foi tudo muito, sabe, tudo muito bem, sabe, tudo muito mais ou menos, para não dizer que são ruins mesmo. O Uzumaki, por exemplo, meu Deus do céu, foi uma que decepção que foi o Uzumaki. E justamente nesse filme do Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, ele veio para coroar esse ano de bosta que a Max teve nesse quesito de animes. E eu vou começar aqui a falar um pouco mais pra vocês, agora com a sinopse. Passados 183 anos antes das aventuras de Frodo e dos eventos da trilogia original de filmes, O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim acompanha o destino do povo do reino de Rohan e a saga do seu rei Helm, ambos em guerra com o Ulf, um lorde que busca vingança pela morte de seu pai. Será Era, filho de Helm, porém, quem irá liderar a resistência contra os ataques desse implacável inimigo antes que seja tarde demais. E pela sinopse, você, assim como fã, você já começa a perceber umas coisas que são bastante preocupantes. Porque, por exemplo, eu tenho quase todos os livros de Senhor dos Anéis, e infelizmente esse aqui tá na minha outra casa, eu tô de mudança agora. Então eu tenho uma prateleira que é só de coisa de Senhor dos Anéis. Eu acho que as únicas coisas que faltam na coleção de livros é a Queda de Númenor, a Queda de Gondolin e aqueles livros que eles estão lançando agora, que são a História da Terra-média, né? Que assim, a HarperCollins está lançando agora, infelizmente eu ainda não tenho, mas um dia eu vou ter todos eles, né? Com muito trabalho duro, vou ter todos eles. Mas eu tenho aqui, né, essa versão aqui de Senhor dos Anéis, que é o 3 em 1, né? E ele só tá aqui nessa minha outra casa agora porque
a minha irmã tá lendo, né? Então eu tenho ele aqui comigo. E se você for pegar essa história que foi adaptada, né? Foi uma história dos apêndices na parte de anais dos reis e dos governantes. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu fui muito burro, não anotei essa aqui antes, né? Se você for pegar aqui a parte, né, dos anais dos reis e dos governantes, você vai ter uma parte chamada aqui, capítulo 2, a Casa de Eol, né? E ele já começa aqui, né? Porque o que é que foi adaptado? Basicamente, não, esse aqui não precisa vocês não vão ler isso aqui, então vocês podem ficar tranquilos nessa parte. O que é que foi adaptado? Essa parte aqui, passando para essa outra página até aqui. E, gente, isso aqui, ainda mais que quando você lê, é muita pouca coisa. Então, a gente já se perguntava, né, quando isso foi adaptado, né, quando foi anunciado que isso seria adaptado, a gente já se perguntava como é que eles vão conseguir fazer isso num filme, né, que seja uma narrativa que seja mais concisa, né? Porque literalmente é um relato, né, do que conta a linhagem do último rei da linhagem, da primeira linhagem das terras dos Cavaleiros de Rohan, que foi o Helm de Martelo, que inclusive deu, né, o nome para o Abismo de Helm, justamente por causa desse relato, inclusive. E assim, a gente já começa os problemas aí, né? Porque o protagonista desse relato aí é o Helm de Martelo. Só que, como eu já falei aqui na sinopse, quem na verdade é o protagonista desse filme é a filha dele, Hera, que na verdade nesse relato não tem nem nome. Ela sim é mencionada, tudo mais, ela não é a responsável, né, por dar início a todo esse conflito dessa guerra, mas ela tá ali no meio, né? Então assim, ela não é nem mencionada e ela vai ser protagonista. Isso já começa a trazer algumas coisas, mas teve algumas coisas que foram ditas antes pela produção que pioraram ainda mais a situação. É a maldita sinalização de virtude, porque a produtora e a roteirista, inclusive a produtora, é a mesma que produziu a trilogia de Senhor dos Anéis. Mas ela vai lá e numa entrevista ela diz que não, nós queremos abordar as mulheres fortes da Terra-média, essas histórias que não foram contadas. Como assim? Como assim você diz essas histórias que não foram contadas? Se vocês forem abordar mulheres fortes da Terra-média, usem as que foram criadas. Não criem uma nova em uma história que ela não é a protagonista. Então assim, muita gente pode dizer assim, não, mas é um relato, as pessoas podem ter ali... como é que eu posso dizer, escondido essa parte por causa de machismo? Como assim machismo? Assim, se você disser que existe machismo na escrita de Tolkien, é uma mentira. Poxa, você vê que a principal história, ou uma das principais histórias, pelo menos uma das minhas favoritas, de Tolkien, é a história de Beren e Lúthien. E assim, os dois tiveram uma importância gigantesca para todo o cânone de Seus Anéis. Caramba, Galadriel é uma das personagens mais fortes do Senhor dos Anéis. Todo mundo peida mole quando tá de frente pra ela lá. Quando a Sociedade do Anel ela chega lá em Lothlórien, ela tá lá e tudo mais, todo mundo peida, sabe? Todo mundo fica cagado em medo dela, porque ela é muito poderosa. Arwen, Éowyn, caramba, como é que essas histórias não foram contadas, meu Deus do céu? Mas justamente tem esse ponto que é a sinalização de virtude que vem acompanhado sim com uma agenda política. A gente vê que isso está caindo cada vez mais com o passar do tempo, né? Mas assim, ou pelo menos está se arrefecendo, né? O pessoal está tentando novas estratégias aí. Mas a gente vê muito isso aqui, ainda mais levando em conta as outras coisas que já aconteceram com a franquia dos Seus Anéis. Pô, a Galadriel da série Anéis de Poder, a série toda é uma porcaria, mas a Galadriel da série Anéis de Poder, poxa, eles assim... eu ia usar uma palavra muito pesada agora, mas eles destruíram a personagem. Qual é a tara desses roteiristas e produtores, diretores de Hollywood em achar que para uma mulher ser forte na tela, ela precisa ser forte na força bruta? Ela não pode ser inteligente, ela não pode ser forte na magia, ela só pode ser, não, ela tem que vestir armadura, ser totalmente masculinizada e pegar uma espada e tudo mais e sair massacrando orc por aí. Orcs com bebês agora, hein? Meu Deus do céu. Mas enfim, eu já estava com todos esses medos, né? Como eu falei agora, porque a gente tem... pelo menos eu tenho respaldo para falar, né? Porque a quantidade de coisa que a gente já se decepcionou antes é complicada a situação. Mas eu realmente, quando fui ver esse filme, e eu sempre faço isso, independentemente do que eu achar, do que eu acho dos trailers, do material de divulgação, eu sempre vou com o coração aberto. Apesar de todas essas ressalvas que são impossíveis de a gente descartar, eu vou com o coração aberto para gostar do filme. E é justamente por isso que quando eu assisti esse filme, eu não tive assim, uma impressão tão ruim dele, mas com o passar do tempo, eu continuo tendo uma impressão tão ruim. É que na verdade com o passar do tempo, né, agora fazendo quase 2 meses que eu assisti esse filme, eu não sinto nada em relação a ele. Então eu acho que o sentimento de, tipo,
não ligo. Eu acho que é até pior do que você sentir, de que você sentir raiva, sentir alegria com alguma coisa. Porque esse filme não conseguiu despertar nenhuma sensação em mim. Eu vou falar cada ponto em específico aqui. Mas vamos começar pelas coisas que eu acho que foram legaisinhas nesse filme. É que, levando em conta o que eu falei agora sobre como as personagens femininas, principalmente, né, na série Anéis de Poder, sendo destruídas nos últimos anos, quando eu fui ver esse filme, eu vi uma personagem totalmente nova, criada. E apesar de ser uma personagem com muitos defeitos, ela é uma personagem que ela não é arrogante, ela não é uma personagem que fica desobedecendo todo mundo. Ela realmente é uma personagem que quer ir pra guerra, mas quando o Helm fala assim, não, você vai ter que ficar aí em Edoras e tudo mais, ela fica, e isso acaba sendo importante ali depois. Ela ama o pai, ela ama a família. E assim, eu vi que ela tinha uns traços ali de feminilidade, né? Porque se você for comparar com as outras coisas que estão sendo lançadas agora, com as outras mulheres que estão sendo lançadas agora lá como personagens lá de Hollywood, assim, não são mulheres, são só homens com skin de mulher. E antes que você fale, não, mas é um anime, não, mas ele foi feito lá pelos japoneses, pô, roteirista, produtor, estúdio, quem estava financiando era ocidental. Então, assim, eu digo que é uma tentativa do ocidente de fazer um anime e dar nisso aí, né? Então, eu digo que é ocidental sim essa parada, porque todo mundo ali da staff, pelo menos na pré-produção, são pessoas ocidentais norte-americanas. Não é um anime, assim, propriamente dito das palavras, né? E outra coisa também que eu fiquei surpreso é o que foi adaptado do original, eles conseguiram, tipo, manter tudo ali. Eles não fizeram mudanças drásticas nem tudo mais, não. Todos os acontecimentos que tem no relato, inclusive acontecimentos que são muito legais envolvendo o próprio Helm em si, são muito, assim, eu achei muito legal como eles colocaram. E eu fiquei feliz, né? Eu fiquei assim, poxa, isso aqui não é uma fanfic completa, pelo menos eles colocam as coisas aqui. E eu acho que realmente algumas coisas ali foram legais, não foram completamente ruins, não. Assim, eles cumpriram assim o que tinham que fazer, né? Eles adaptaram a obra e pegaram todos os principais pontos e colocaram ali, pelo menos, e isso aconteceu. Agora, o grande problema é que, tirando essas partes que são bem pontuais, todo o resto do filme é praticamente uma fanfic. O personagem principal ela não existe. Assim, ela até existe, mas não tem importância tão grande no relato original. O antagonista é uma mula, uma anta. Não é tipo... É uma porcaria esse antagonista. Você também não sente nada em relação a ele e nem em relação ao protagonista também. A animação é qualquer coisa. E assim, ainda tem a petulância de você dizer assim que não, que essa história no início do filme, que esse filme é narrado pela mesma atriz que fez a Elwen lá na trilogia lá do Senhor dos Anéis, né? No início da história diz assim, não, mas essa história aqui ninguém sabe porque nunca foi contada. Puta que o pariu, velho. Assim, é umas coisas assim que você diz assim, caramba, velho, pelo menos eles assumiram logo no início que é uma fanfic. Então eles dizem assim, olha, eu sei que você sabe que isso aqui não aconteceu lá na história. Mas é porque isso aqui nunca foi contado. Tá bom, é a mesma coisa. Eu acho que tem a mesma validação do que eu abrir aqui meu Word e escrever uma fanfic. E uma outra coisa que me incomoda muito em todas as produções assim, né, recentes de O Senhor dos Anéis, é de que essas novas produções, você percebe que elas próprias não se garantem por elas mesmas. Aí, como assim? O que é que você está querendo dizer aí? Em todos os momentos, eles se escoram na trilogia de filmes, que assim é uma das melhores coisas que Hollywood já produziu em toda a sua história, para tentar alavancar O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. Aí você pode estar se perguntando, não, mas é uma coisa comum, não sei o quê. Pô, House of the Dragon. Não tem Game of Thrones House of the Dragon ou House of the Dragon A Game of Thrones History. Não tem, os caras colocaram House of the Dragon. Por mais que a segunda temporada do pessoal não tenha gostado muito, não vi por causa justamente dessas críticas, mas eles se garantiram. Eles disseram lá, olha, isso aqui é uma série no mesmo universo, só que não é Game of Thrones, é House of the Dragon. Por que lá eles não colocaram Rings of Power só? Porque ficou Lord of the Rings, Rings of Power, né, em inglês. Por que eles não colocaram nesse aqui A Guerra dos Rohirrim? Não colocaram só nesse aqui. Porque eles sabem que o material é de baixa qualidade. Eles sabem que se não se escorarem na trilogia que todo mundo gosta, ninguém vai ver esse filme. E também tem no próprio filme, existem várias referências, tanto de música quanto de na própria animação, nos enquadramentos em questão, de que assim, eles ficam se escorando, eles praticamente copiam coisas que aconteceram na trilogia. E isso me incomoda muito, que eu digo assim, caramba, vocês não têm coragem. E o pior de tudo é que eles sabem que o produto não consegue se sustentar por si só. Quando eu fui percebendo isso com o passar do tempo, o meu conceito desse filme foi caindo mais ainda, até o ponto de que chegar a minha nota que eu tenho dele agora, que é uma nota 5 para esse filme, que é uma nota 5 que pra mim
não é nada, tipo, eu não fico nem feliz com ele, nem triste, nem com raiva com ele. É um filme que não desperta nada em mim. É um filme que existe. Apesar de não ser tão ruim assim, na minha visão, é uma obra que, assim, eu não sei o que eles quiseram fazer com isso aí, sabe? Não sei o que eles quiseram fazer com isso aí. E é só mais um filme que foi lançado. E Senhor dos Anéis, a franquia Senhor dos Anéis, não podem ser só filmes assim. Não podem ser filmes medianos. Ainda mais depois da primeira adaptação que teve, assim, no caso nos cinemas, live action, né? Tem que ser algo bom. Porque a gente já pegou algumas das melhores coisas que já foram criadas. E eu, como fã, tô muito triste com isso, realmente. E eu espero que no futuro tenhamos obras de muita qualidade de Senhor dos Anéis, que essa franquia tá merecendo sim uma obra de muita qualidade. You should be. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Se gostado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, vídeos novos aí toda semana. Se você quiser saber notícias de animes e mangás, me segue lá no X/Twitter, o @portal OM, underline entre portal e OM, o portal Outro Mundo, notícias novas todas as manhãzinhas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado ao final desse vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!